saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe essa quinta-feira, dia 15 de maio, que seja uma quinta-feira de respostas para os que creem. Você sabe que a fé, ela sem atitudes, a fé sem obras, a Bíblia diz que ela é morta, é inoperante, para nada serve. E aí, muitas pessoas, ela vem manifestando uma fé morta, uma fé sem atitudes, uma fé sem obediência, querendo resultados, querendo os benefícios daquilo que Deus promete, os benefícios da palavra. E sem fé é impossível agradar a Deus. A única maneira de você alcançar o sobrenatural é você praticando essa fé, é você vivendo pela fé. E o viver pela fé nada mais é do que você crer naquilo que você não está vendo. Você tem certeza que vai receber aquilo que você ainda não recebeu. Você tem certeza que vai alcançar a vitória que você ainda não está vendo. Isso é fé. Certeza daquilo que você não viu, convicção de fatos, que ainda não se concluíram, mas você tem essa certeza que vai acontecer. E porque você tem essa certeza, você continua caminhando, você não para no meio do caminho. Você continua sonhando e buscando o realizar desse sonho. Eu lhe convido para orar, para juntos unirmos a nossa fé nesse momento. Prepara aí uma caneca com água ou um copo com água, eu tenho aqui a minha preparado. Uma vez essa água consagrada a Deus, energizada, ela vai simbolizar o poder de Deus. É nesse momento que milagres acontecem. É nesse momento que o sobrenatural acontece. Nós sempre estamos aqui nesse horário, iniciando o dia, apresentando a Deus os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras, considerando Deus, considerando aquele que é o número único na nossa vida. E quando nós o consideramos, quando nós o elegemos como o principal na nossa vida, é bem verdade que ele se materializará, ele vai se materializar com bênçãos, com cura, com prosperidade, com paz, com alegria, com felicidade. Então, independente de religião, nós vamos falar com Deus. O nosso Deus, ele é muito maior que religião, que placa de igreja. Você pode escrever aqui o seu nome para oração, o nome de um familiar, ou a área da sua vida aqui que você está precisando de socorro, de ajuda. Você pode se inscrever no canal, que não custa fazer isso, não paga para fazer isso. E só de se inscrever, você também receberá uma cobertura de orações, porque nós sempre oramos também pelos inscritos no canal. Então faça isso agora. E aí, nesse momento de oração, é nessa hora que aquele que está com dor, aquela pessoa que está com dor, se você está com dor, é nessa hora que a dor acaba. É nessa hora que a depressão vai embora, que a tristeza vai embora. É nessa hora que Deus entra e o que vinha dando errado passa a dar certo. Vamos juntos unir a nossa fé? Se possível, feche os seus olhos. É momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós carecemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos a nossa insignificância, reconhecemos o quanto somos frágeis,
o quanto somos pó, o quanto somos cinzas, meu Pai. E precisamos da Tua direção, da Tua orientação, da Tua proteção, dos Teus cuidados. Precisamos da Tua manifestação. Então, nesse momento, meu Pai, de oração, nesse momento que nós estamos unindo a nossa fé com essa pessoa, que a Tua luz resplandeça na vida de todos. E se tem alguém doente, que essa pessoa seja curada agora. Se tem alguém que está angustiado, depressivo, que ela seja liberta, que ela seja livre. Oh, meu Deus, quantas pessoas que estão aqui orando conosco, que a vida virou de ponta cabeça, a vida virou do avesso, ela está numa situação tão vexatória, tão crítica, que ela já não tem com quem contar, ela não tem a quem contar, ela precisa do Teu socorro, ela precisa da Tua ajuda, meu Pai. Então eu peço ao Senhor, ajuda essa criatura, estenda as Tuas mãos agora, para enxugar as lágrimas dessa pessoa. Oh, meu Deus, levanta o caído, fortalece o fraco. Meu Pai, se o Senhor não cuidar dessa pessoa, eu pergunto, quem vai fazer isso? Se o Senhor não abraçar essa pessoa, não consolar, eu pergunto, quem fará, meu Deus? Ela já não tem com quem contar. Então, nesse momento, penetra com o Teu Espírito, penetra agora com o Teu poder, meu Pai. Tem pessoas que elas já não podem mais esperar, ela precisa de uma resposta, ela precisa de um sinal, ela precisa de um milagre urgente, meu Deus. Então agora, cura o doente, liberta o cativo, fortalece o fraco, levanta o caído, que nesse momento todos os principados, potestades, todos os demônios sejam amarrados, sejam aniquilados, sejam destruídos, meu Pai. Meu Deus, consagra a água que ela preparou, que ao beber dessa água que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Sabe, meu Deus, renova as forças dessas pessoas, renova, aviva essas pessoas. Toca agora na família, toca na área que ela estava sofrendo, chorando. Guarda as crianças, meu Pai. Oh, meu Deus, abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando nessa obra, que sejam eles abençoados, que nesse momento, meu Deus, todos sejam tocados pelo Teu poder, que a água que ela preparou seja um santo remédio, tanto para o corpo, quanto para a alma. Consagramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim seja. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no poder de Deus. Receba a paz, receba a vida. Você não está participando dessa oração por acaso, não. Não está. Pode ter certeza, Deus está te buscando. Deus, Ele está com os braços estendidos para lhe salvar, para lhe guardar, para lhe proteger. Basta tão somente você se voltar para Ele. Ele não disse, espera que eu vou até você, não. Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, volte-se para Ele, faça isso, se renda a Ele, volte-se para Deus, e você verá a grandeza dEle. Nessa sexta-feira, nós teremos aqui na Igreja Hospital da Alma, aquele culto de libertação, aquele culto de quebra da maldição, solução de problemas antigos, cura dos vícios. Você sofre com vício, você tem um familiar no vício, não espera acontecer o pior para se dar conta que você deveria ter buscado ajuda, porque tem ajuda, tem solução, tem saída. 8 da manhã nós vamos estar aqui, e principalmente às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite nós vamos transmitir pelo canal aqui no YouTube, justamente para aqueles que moram em outro estado, outro país, cidade distante. Aí você vai participar
virtualmente. Por isso é importante você estar inscrito no canal, para você ser notificado também. Tá bom? Se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, aí você vem presencialmente. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744. Venha e faça a sua parte, que Deus fará a dele. Um detalhe, não estamos lhe chamando para mudar de religião, é para mudar de vida, é para mudar de condição. E se deixar para outra sexta, pode ser tarde demais. Eu vou deixar aqui agora uma sugestão de pregação, de palavra, para te enriquecer espiritualmente. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você ganha imunidade contra o mal. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Aí pode ter inveja, pode rogar praga, que nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na sua casa. Você crê nisso? Então, se você puder ficar mais um pouco, fica, ouça. Se você não puder agora, assim que der, você ouve. E aquilo que é bom para você vai ser bom para o seu próximo. Aí você compartilha aí com os seus contatos. Você passa a ser bênção na vida de alguém. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia. Aqui, em 2 Samuel, capítulo 7, se você tiver com a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 8, o profeta Samuel está dizendo: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Então aqui Deus, Ele está deixando explícito, está deixando claro, que Ele escolhe Davi de trás das ovelhas malhadas. Deus está deixando claro que foi Ele que buscou Davi lá no pasto, onde ele estava cuidando das ovelhas, e um detalhe, malhadas, e fez ele grande, fez ele um vencedor. Os inimigos foram derrotados. Deus engrandece o nome de Davi, e você já sabe que Deus faz de Davi o homem segundo o seu coração. Até hoje, na bandeira de Israel está lá a estrela de Davi. Um homem em que Deus o escolhe, chama de uma maneira improvável. Mas Deus é especialista em pegar o improvável e fazer dele um escolhido. Deus é especialista em pegar o rejeitado, o desprezado, o desacreditado e fazer dele o vencedor. Em alguns casos na Bíblia, Deus não dá muitas explicações sobre a história do pai, da mãe ou da família. Você vê que sobre Elias está escrito Elias, o tesbita, mas não fala antes dele quem era a família, quem era pai, etc. Em alguns casos nós só vamos entender, em algumas situações, só na eternidade. Deus, ele diz que Melquisedeque era rei de Salém e ponto, era uma espécie de Jesus, mas não conta nada da sua genealogia antes. E com respeito a Davi, quando Deus o chama, quando Deus o escolhe, curiosamente, ele está cuidando das ovelhas, e a Bíblia faz questão de dizer, malhadas. E aí, uma coisa salta os nossos olhos quando a gente lê Salmo 51, e Davi diz assim: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E aí nós vamos conseguir entender o porquê
que no dia em que Jessé, pai de Davi, recebe a notícia que receberia a visita ilustre do profeta Samuel, indo na sua casa para escolher um dos seus filhos para ser o rei de Israel, nós vamos entender o porquê que justamente nesse dia, num banquete que foi oferecido a Samuel, o sacrifício que foi feito a Deus, por que num dia tão especial, que numa data tão importante, o pai pega os seus 7 filhos, prepara eles com a melhor roupa, prepara a casa, prepara a mesa, prepara o banquete. Nós vamos receber o profeta, e todos sabiam que o profeta era a boca de Deus, o que ele falasse para o bem ou para o mal aconteceria. E justamente nesse dia, o que deu na cabeça do pai de pegar o filho mais jovem, mais novo, e não deixá-lo participar daquele banquete, mandar ele cuidar, não das ovelhas, mas das ovelhas malhadas, porque a ovelha malhada eram as ovelhas de menos valor, e também ovelhas malhadas eram as ovelhas que sofriam ou que nasciam com alguma anomalia, tinham algum defeito. Então elas ficavam num pasto à parte, separada das outras, como se as ovelhas perfeitas ficassem na frente da casa e as ovelhas malhadas com anomalia, com menos valor, as rejeitadas ou que não valiam quase nada, fossem colocadas lá no fundo, distante, para que ninguém visse. E justamente nesse dia tão importante, o pai pega o seu filho, que era para estar ali, porque a promessa era de que o profeta iria para consagrar o futuro rei de Israel, e nós não sabemos até então quem é. Então tem que ter toda a família reunida, tem que estar a casa toda reunida. Mas nesse dia, o pai chama Davi e manda ele ir lá cuidar das ovelhas que não tinham valor nenhum. E aí você vai entender também que em 1 Samuel 16, que conta a história de quando Samuel vai lá na casa de Jessé consagrar, a Bíblia fala que Davi, ele era ruivo, ele tinha olhos claros, ele não tinha nada a ver com os seus irmãos. Ele não se parecia em nada com seus irmãos. Os irmãos todos da estatura de 2 metros. E Davi era ruivo. Os irmãos, pele parda para moreno. Davi, olhos claros, os irmãos, olhos escuros. Davi, a estatura menor. E aí você vai buscando na história, você vai entender o porquê que o pai tirou ele de casa. Tinha que esconder Davi. Porque supostamente Davi não era filho de Jessé, mas era filho da esposa de Jessé. E naquela época, que era os dias do profeta Eli, sumo sacerdote Eli, que já vivia em pecado e que Deus também já não falava, uma mulher que adulterasse tinha que ser apedrejada. E como eles viviam numa fazenda, numa comunidade, nasciam e morriam ali, provavelmente o pai de Davi, quando a esposa de Jessé engravida de Davi, e não é Jessé o pai, ele a amava tanto, porque a mulher tinha que ser apedrejada, mas ele a amava tanto que supostamente, certamente ele a perdoou, e nasceu Davi, diferente dos seus irmãos. E se o pai dele deixa ele ali, e o profeta descobre, podia trazer maldição. Ele está indo para consagrar um dos filhos de Jessé. Davi é filho porque está sendo criado por Jessé. Aí você vai compreender o porquê das diferenças
Por que a Bíblia faz questão de falar que ele era ruivo, totalmente diferente dos seus irmãos? Pois bem, Samuel chega, a casa está preparada, ele leva um chifre, como Deus mandou, cheio de azeite, o azeite representando o Espírito Santo, o chifre representando a força, o poder de Deus. E no primeiro irmão de Davi, o que mais se parecia com Saul, em estatura, em beleza, físico, postura de rei, quando Samuel vai consagrar, Deus diz: não é esse o homem que eu escolhi. Samuel vai no outro que também tem todas as características de rei, e Deus diz: também não é esse, Samuel. Você vê o exterior, eu vejo o coração. Você olha a aparência, eu vejo o que está dentro. E Samuel vai no terceiro e Deus diz: também não é. No quinto, no sexto, no sétimo, Deus diz: também não é esse. Mas só tem 7. E Samuel pergunta para Jessé: mas acabaram-se os filhos? Porque Deus mandou eu vim aqui para consagrar o rei de Israel, mas não é nenhum desses. E Samuel e Jessé, meio com um sorrisinho amarelo, diz: tem Davi, está lá cuidando das ovelhas malhadas. E Samuel diz assim: ninguém vai se assentar à mesa antes dele chegar. Todo mundo vai esperar ele chegar. Manda chamar ele. Você imagina Davi lá cuidando das ovelhas, e Davi sabia que estava sendo rejeitado, porque o filho sabe. Ele viu a mesa sendo preparada, ele viu tudo sendo arrumado, os irmãos se arrumando, aquele entusiasmo, aquela empolgação, e o pai diz: vaza, vai para o pasto. Mas ele vai lá para o pasto, cuidar de ovelhas que não tinham nenhum valor, não reclama, não murmura. Lá no pasto, ele diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Lá no pasto ele olha para essas ovelhas, e ele pensa: se essas ovelhas rejeitadas têm um pastor que sou eu também tenho um pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Daqui a pouco chega um dos irmãos e chama ele: Davi, o pai está te chamando. O profeta está lá em casa. Quando Davi chega, Deus diz: esse é o rei de Israel. Sabe o que Deus mandou dizer para você hoje, Davi? Você que está sendo rejeitado, excluído, colocado de lado, Deus está mandando dizer para você: ninguém vai se assentar à mesa antes de você chegar. Deus está mandando dizer que enquanto a palavra, a promessa dele não se cumprir na sua vida, você não vai morrer. Deus está mandando falar para você, justamente você que está sendo rejeitada, ou você que está aí no pasto, está cuidando de ovelhas que não tem nenhum valor. Você está sendo fiel no pouco. Você que, com pandemia, com dificuldades, com dívidas, com apreensão, com dificuldade em casa, opressão, você continua fiel. Fiel nos seus dízimos, fiel nas suas ofertas, fiel nas suas orações,
fiel na sua vida com Deus, Ele preparou a mesa para você. Ele está dizendo, eu escolho o improvável. O que ninguém escolhe, eu escolho. O que ninguém acredita, eu acredito. Aquilo que era provável, os irmãos que tinham aparência, estatura, condições, Deus disse, não é esse. Deus é especialista em escolher o que não tem condição. Nós temos que aprender com as ovelhas. Você sabe que a ovelha no dia da morte, ela sabe, ela sente o dia da morte. Ela não berra, ela não dá coice, ela não esperneia. Ela simplesmente nesse dia, ela dobra suas patinhas, os seus joelhos, como se estivesse orando. E ela fica calada, sem comer, sem se alimentar, chorando. Por isso a Bíblia diz que Jesus foi o cordeiro levado para o matadouro, em silêncio. A ovelha não sabe se defender e nem atacar. A ovelha é totalmente dependente do pastor. Ela é míope, ela não enxerga longe, só enxerga perto. Então ela não consegue ver os perigos, o inimigo quando vem. Se você colocar no Google, por exemplo, vários pastores levando seus rebanhos de ovelhas para tomar água num lago, chega todos esses rebanhos juntos, as ovelhas se misturam, bebem água, os pastores ficam conversando, e daqui a pouco cada pastor vai saindo, e essas ovelhas todas vão seguindo o seu pastor, sem ficar uma para trás e sem se trocar entre os rebanhos, sem ser trocada entre os rebanhos, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Quando ela não sente o cheiro do seu pastor, ela começa a tremer, se desespera e começa a correr, é nessa que ela se perde. A ovelha, ela só come na sua manjedoura, quando ela está no aprisco. Eu tenho 3 cachorros. A Ana Cláudia coloca comida para os 3. De vez em quando eu escuto a Valentina latir, pode correr lá, que o Snow, que é o maior, comeu a comida dele e está comendo a dela. Mas a ovelha não faz isso. A ovelha, ela morre de fome, tendo comida na manjedoura do lado, mas ela não come da outra, ela só come a dela. Se não colocar, ela morre, mas ela não come da outra ovelha. Ela respeita a outra ovelha. A ovelha, ela é atormentada com as moscas, ela fica se debatendo, correndo, tentando se livrar das moscas, e ela pode morrer de fome por conta disso. Por isso que o pastor tem que ungir a cabeça da ovelha com azeite, para as moscas não se aproximarem. Nós somos a ovelha. Devemos ser como a ovelha. Dependentes do nosso pastor, que é o Senhor Jesus. Deus te escolheu, Davi. Não simplesmente para te ungir com azeite, com óleo, mas Ele quer te ungir com o Espírito dEle. Ele quer derramar sobre a sua cabeça o azeite, que é o Espírito Santo, fazendo você ser um homem dele, uma mulher dele, fazendo de fato com que você se torne uma pessoa referencial dele aqui na terra. Deus, Ele disse aqui, escolhi Davi, meu servo, escolhi de trás das ovelhas malhadas. Deus te escolheu. Se Deus te escolheu, não se menospreze. Se Deus te escolheu, não fique ouvindo derrotados.
Não, mas as pessoas estão dizendo que eu não vou ser ninguém, que eu não vou ter nada, que eu não vou conseguir nada, mas essas pessoas que estão dizendo isso, morreram na cruz por você? Não. Então não ouça elas. Você vê que espiritualmente nós somos rasos. Conhecemos pouco de Deus. Queremos tudo dele, mas não nos aprofundamos no que é espiritual. Não nos aprofundamos na nossa comunhão com ele. O que Moisés ficou fazendo 40 dias e 40 noites no Monte Sinai? Sem comer, sem beber. Quando ele desce com as tábuas da lei e o povo se corrompe, faz um bezerro para adorar, ele quebra as tábuas e ele volta para o Monte Sinai e fica mais 40 dias. Quem consegue ficar 80 dias sem comer? Quem consegue? Mas ele se alimentou no Monte Sinai de algo tão glorioso que quando ele desce, ao invés de estar abatido, magro, a Bíblia diz que o rosto dele brilha como o sol. A glória de Deus, que o manteve lá todos aqueles dias. E o que ele fez? O que ele falou com Deus no Monte Sinai? Para ficar tantos dias. Foi lá no Monte Sinai que Deus deu a Moisés o Pentateuco. Foi no Monte Sinai que Deus deu a Moisés a revelação dos 5 livros da Bíblia. Deus mostrou para ele Gênesis. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. E quem revelou tudo aquilo? Ou no princípio, aí Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus no Monte Sinai. Deus revela para ele o tabernáculo, a arca da aliança, as peças do tabernáculo. E Deus vai mostrando o santo dos santos. E Deus diz, quando você descer, você chama no meio do povo um homem chamado Bezaleel, que eu já capacitei esse homem, e o que você falar, ele vai desenhar. Quando você falar, a arca da aliança tem que ser nessa medida, nesse tamanho, ele vai desenhar como eu quero que seja. E tudo foi feito conforme Deus mostrou. Moisés foi o único homem que escreveu da sua própria morte. Porque ele escreve da sua própria morte. Tudo que Deus deu a ele no Monte Sinai. Livro de Levítico, que tem 613 leis, que são as leis de Israel. Por que nós temos o Antigo e o Novo Testamento? O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, são 39 livros, só das leis, 39 livros, Deus, ele falando de dor, de sangue, de guerra, Deus tentando de alguma maneira converter o povo, salvar o povo, alertar o povo. E aí do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nas Bíblias antigas, tinham 4 páginas em branco. Hoje a Sociedade Bíblica, para diminuir o gasto, deixa só uma. Mas as páginas em branco se referiam aos 400 anos que Deus ficou em silêncio do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Deus não falava mais, Deus não se manifestava mais por conta da rebeldia, por conta exatamente de ter tentado tanto e o povo não ter se convertido, não ter se arrependido. E aí no Novo Testamento Deus volta a falar depois de 400 anos através da boca de João, o Batista, lá no deserto. Por isso a multidão afluía para lá, porque elas tinham sede de ouvir, porque há 400 anos não se ouvia mais Deus falar, só ouviam as histórias dos seus pais e dos pais dos seus pais. E aí o Novo Testamento, Deus, ele vem com a graça, com a misericórdia, com o perdão, com o arrependimento, com a salvação. E se você pegar o livro do profeta Isaías, que é o profeta
messiânico, porque ele anunciou a vinda de Jesus, mesmo tendo vivido 700 anos antes de Jesus, o livro de Isaías tem, curiosamente, 66 capítulos. A sua Bíblia tem 66 livros. O livro do profeta Isaías é uma espécie de mini-bíblia. Você vê que Jesus, no templo, pregou o livro do profeta Isaías. Abriu lá em 61, Isaías 61, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, etc, etc. E os 39 capítulos do livro de Isaías, os primeiros 39, Deus fala das leis, da guerra, da dor, do sangue, igual o Antigo Testamento. Os 27 capítulos próximos de Isaías fala conforme o Novo Testamento, fala da vinda de Jesus, do perdão, da misericórdia, etc. Um dos livros mais lidos pelos judeus, repito, porque era uma espécie de mini-bíblia. Então você vê que nós poderíamos nos aprofundar mais e não nos aprofundamos. Qualquer coisa, desistimos, desanimamos. O povo sai do Egito para ir para a terra de Canaã. Canaã representando o céu, representando Deus, a nova Jerusalém, a salvação. 3 milhões de pessoas saem. Dos 3 milhões, só 2 entram. Todos os outros morreram no deserto. Porque continuaram com a mente de escravo. Insistiam em não colocar Deus como seu Senhor. Viam os egípcios adorando deuses que tinham cara, e eles queriam adorar alguma coisa que eles pudessem ver e tocar. Não entrava na cabeça deles que o Deus vivo de Israel não tem endereço, não tem cara, não é palpável. Nós estamos saímos do Egito, da escravidão. Estamos no deserto, caminhando para vida eterna. Mas será que vamos chegar lá? Porque muitos não entraram. Será que vamos entrar? Ou vamos nos perder no deserto? No deserto a roupa não envelhecia. 40 anos no deserto a roupa não envelheceu. A sandália dos pés não gastou. Deus deu carne no deserto. Deus montou a maior padaria da história. Deu maná, pão, para 3 milhões de pessoas. Água saía da rocha. Deus supriu as necessidades. Era só continuar confiando, crendo, servindo, que eles iam entrar. Mas era só afrouxar um pouco, eles insistiam em adorar os deuses do Egito. Nós estamos nesse deserto. E quando a pessoa conquista, ela afrouxa de vir à igreja e de buscar a Deus. Se fascina com a conquista. Ou quando demora um pouquinho para conquistar, ela começa a olhar para trás, murmurar. As pessoas dizem assim, a pandemia afastou muita gente da igreja, porque muitos deixaram de vir quando veio a pandemia e agora não voltaram mais para a igreja. Não, a pandemia não afastou as pessoas da igreja. A pandemia só revelou quem já estava afastado de Deus. É simples de entender. Por que hoje não acontece tantos milagres como no passado? Porque hoje você tem plano de saúde. Tem farmácia na esquina da tua casa. Antes, quando não tinha, as pessoas dependiam mais da fé de Deus. Vinha uma dor, vinha uma doença, vinha uma enfermidade, antes de ir para a farmácia, para o médico, elas iam para buscar a Deus. Está alguém entre vós doente? Está escrito, chama os presbíteros da igreja, unge com óleo, faça a oração da fé, e ele será curado. Hoje nós deixamos isso por último. Depois que o médico diz que não tem mais jeito, depois que a medicina diz que não tem mais cura, aí a gente recorre a Deus por último, e a gente quer que Ele atenda na hora.
E a gente deixa ele por último. A gente despreza ele. Então Deus te escolheu, Davi. Te chamou, Davi. Ele quer te ungir com o Espírito dele, com a presença dele. Pega esses dias que faltam para terminar o ano e coloca mais força em buscar a Deus. Ao invés de afrouxar, tirar férias da fé, coloca mais força em vir à igreja. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto você não chegar. Eu vou fazer de hoje até domingo um jejum todos os dias. Falando com Deus o seguinte: eu me recuso a me assentar à mesa enquanto Davi não chegar. Davi é você, que está lá no pasto, está desprezado. Deus escolheu você, para você se assentar à mesa, para você desfrutar do que tem na mesa de Deus. Não é só de conquistas, não, mas sobretudo para você ter o Espírito Santo, o Espírito dele, para você ter o próprio Deus aí dentro de você. Deus é tão grande, pessoal, que Davi disse assim, que quando Deus quer olhar para o céu, ele tem que inclinar a cabeça para baixo. Deus é tão grande que Davi falou: quando o Senhor quer olhar para o céu, o Senhor inclina a cabeça para baixo, porque Ele está acima de tudo. Fique em pé no seu lugar. Nessa oração, se imagine no lugar de Davi, lá no pasto, cuidando das ovelhas malhadas, que não tinham valor algum, sabendo que lá na sua casa está o profeta, os seus irmãos, a festa, mas Davi está lá no pasto dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Imagine Davi, que não era só diferente dos seus irmãos, porque era ruivo. Imagine os irmãos indo brincar, cada um com uma arma de guerra. Um pegava uma espada, outro uma lança, e Davi pegava uma madeira, fazia um arco, colocava umas lã e fazia uma harpa. E mal sabiam os irmãos que aquela harpa, que às vezes eles brincavam e diziam: isso não é arma. Mal sabiam eles que ela ia expulsar demônios depois. Porque quando ele tocava a harpa, os demônios saíam de Saul. Deus escolhe o improvável. Deus escolhe aquele que ninguém acredita. Por isso Deus te escolheu.